Bom, galera, então eu tinha... Quem que é você mesmo? Eu sou o Mário, Ah, muito prazer, eu sou o Mário Sérgio, eu sou integrante do grupo IDF à distância, né, de Brasília, e tenho me envolvido bastante com a comunidade. Eu queria dividir um pouquinho hoje com vocês falar de teste, né. Eu tenho estudado um pouquinho nos últimos dias, que eu acho que a gente vai, a nível de trabalho, a gente vai ter que mexer com algumas coisas nos próximos meses, e aí eu tenho algumas coisas para dividir. Então, quando a gente se forma na faculdade, a gente que faz na área assim, de computação e tal, a gente fica meio revoltado. Tem que chegar a implementar e tal, o cara é meio revolto e tal, não tem muita maturidade. E também não, e a verdade é que não faz muito sentido também você ficar construindo teste para você fazer as coisas. O pensamento que vem à sua cabeça é que você está perdendo tempo. É que você podia estar fazendo a funcionalidade em vez de estar escrevendo um teste para depois fazer. E a falta de maturidade também faz com que a gente nem imagina como pode ser desenvolvido esse teste. Muitas das coisas que você vai começar a desenvolver no início da sua carreira você nunca implementou, então você não consegue nem mapear o que você tem que cobrir, né? Então por isso que muita galera aí começa a desenvolver até uma biblioteca e tal, quer ajudar a contribuir e não tem esse nível de maturidade. A outra questão que é importante levantar é que se tem alguém que não gosta de escrever teste, essa pessoa também não é um péssimo desenvolvedor. Na verdade, ele pode ser um ótimo desenvolvedor. É uma questão que a gente pode chamar de perfil. Não quer dizer que a pessoa não tem um perfil de uma construção de código baseado em TDD ou BDD, que esse produto vai ficar ruim, ou a gente tem que ter uma cabeça um pouco aberta quanto a isso tudo, porque não é nesse sentido que funciona, né? São personalidades e métodos de desenvolvimento que a gente sabe que a área de tecnologia ainda vem há muito engateando. A gente começou agora nos anos 80, se for comparar com outras áreas, a gente ainda está mapeando muito processo, criando muitas coisas, e a gente não pode muito julgar assim, quem não escreve teste consequentemente vai ter um produto ruim. Não é muito bem assim que funciona, né? Mas eu acredito ser uma boa prática e tenho começado a usar. E muitas vezes eu começo a programar também a figura do cachorrozinho, e a gente começa, quando você começa a perder o fio da meada e você não sabe mais o que está fazendo, é porque eu acho que é bom você dar uma mapeadazinha ali e escrever alguns testes. Eu tenho 5 anos de programação, então ainda sou uma criança de 5 anos e ainda vou passar pela adolescência, período radical, e realmente é isso mesmo, né? Porque eu paro para pensar assim, a gente olha para o lado, às vezes um colega de trabalho fazendo as coisas e ele sabe tanta coisa assim que você não conhece, e você vê que tem muito para amadurecer e aprender ainda, cara. Então, e o pouco que a gente sabe, para quem não é da área, parece muito. Os caras te botam, esse cara é mó nerd, não sei o que, não é bem assim, eu tô aprendendo e tal. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai quebrando paradigmas, preconceitos e etc. Eu acho que essa discussão de teste vai muito nesse sentido, assim, a galera está aprendendo ainda, etc. E as coisas podem somente parecer simples, né? Então aí a gente tem essa imagem desse tipo de trem, acho que foi na Inglaterra, que os engenheiros muito bons, inclusive, a maior malha ferroviária do mundo, eu acho, na Inglaterra, eles projetaram essa ferrovia aí, acho que é na parte mais do sul ali na Inglaterra, uma universidade, e tem um sol mais forte no verão, e aí o ferro deu uma dilatada ali e meio que entortou o trilho. Isso não foi mapeado, isso não foi testado. Depois a gente tem aquela escada ali que eu não consigo nem explicar o que aconteceu ali. Então, e muitas das vezes a gente começa, não, cara, isso aqui vai ser simples. Daqui a pouco tá uma geringonça, assim, uma coisa em cima da outra, aí você esqueceu do negócio, joga em cima, você tem que equilibrar, daqui a pouco já tá um monstro que você já perdeu o controle de novo. E toda vez que você vai começar, não, agora eu vou fazer do jeito mais simples possível, né? Até usando o Python lá, aquela ideia de que simples é melhor do que complexo, complexo é melhor do que não fazer, não lembro, não sei. Enfim, que vergonha, isso aqui é um encontro de pai. Então vamos lá, então nem tudo parece ser tão simples para nós programadores. E por que pode ser bom escrever testes, né? Você diminui a quantidade de adivinhação, né? Muitas vezes você acha que
É aquela ideia, né? Ah, eu vou perder tempo escrevendo teste e vou logo pro desenvolvimento. Mas quando você chega no desenvolvimento, você trava em algumas coisas. Se você já tivesse possivelmente mapeado antes, você não travaria ali. Então você acaba que meio que troca isso aí. Reduz a ansiedade, para quem é ansioso, tipo eu, que enrolo todas as unhas nos meus dedos aqui. Diminuição de recorrência de bugs. Então muitas vezes tem um comportamento no código que não está mapeado e aí surge um bug. Só que às vezes é um sistema que já está grande e tem vários núcleos de bibliotecas desenvolvidos pela própria equipe e tal, e muitas dependências. E aí você vai no foco daquele bug e resolve a especialidade. Mas muitas vezes aquele está servindo de base para outras coisas. E aí o mesmo bug não para de se repetir. E isso é muito ruim. E influência direta na modularização do código. Então quem gosta aí de código enxuto, principalmente a galera que programa em Python, que a gente se induz muito a escrever sempre menos código, modularizar bastante, eu acho que o teste também ajuda você a dividir a ideia. Quando você consegue mapear ali e, vamos dizer assim, fazer o desenho do seu sistema. E aí a gente tem alguns modelos de teste, né, que é agora no Dojo, que a gente acabou de fazer, a gente usou o TDD, né? Alguns estão preferindo chamar de Test Driven Developer, que ele vai te orientando mesmo o que você tem que fazer. E geralmente, para o funcionamento de um produto, ele garante. Agora, ele não garante que o cliente pediu o TDD. Tem muita discussão que tem gente que nem usa, né? A galera já vai para o BDD ali, que você já testa a funcionalidade em si. Então, dentro do teste, em vez de você fazer um teste simples de verificar uma lista e passa, você começa a fazer cenários. E quando tiver um valor nulo na lista, e o caso vem assim, porque dentro do sistema como um todo você vai ter cenários diferentes, então você já começa a testar regras de negócio no BDD. E isso aí, quando eu lembro que eu fiz engenharia de software, e a gente tinha um professor chamado Walter, ele é de fábrica de software, né? Então ele bate muito pesado, o RUP e tal. E ele fala, qualidade do produto não é velocidade, não é performance. Qualidade do produto é você entregar o que o cliente pediu. E ele batia nessa tecla. E para você, o que garante isso, não é o que garante. O que ajuda a garantir isso é o BDD. O BDD você consegue mapear as funcionalidades e as regras de negócio. Se você tiver levantado correto, então na computação é tudo muito amarrado, cara. É uma choradeira, né? Não, tem que levantar as funcionalidades corretas também. E você consegue garantir. E tem um outro caso no qual você se encontra escrevendo teste, que é para código legado. Tem um conceito de código legado, que essa frase não é minha, de um cara que eu esqueci o nome, famoso na computação, acho que vocês devem conhecer, que ele fala que muitas vezes que a palavra legado é alguma coisa que as pessoas mais antigas deixaram pra gente, né? Tipo, alguém deixou um legado no futebol, e aí é legado ruim ou bom. Para computação, para programação, geralmente nos remete a coisa ruim, né? O código legado é aquele código que você não sabe como é que funciona, não dá para manter. Só que esse cara fala que código legado é código sem teste. Então pode ser um código que eu escrevi aqui agora, ele está sem teste, ele é um código legado. Legal. Esse é o conceito do cara. Então desenvolver teste para código legado, na minha opinião, é uma coisa muito ruim. Eu me sinto muito mal quando estou fazendo isso, porque você envolve você entender como isso que é muito bom do teste. Quando o código tem um teste, você não precisa adivinhar o que o programador que implementou aquilo estava pensando. Você já olha o que ele queria. Né? E isso é muito bom para gerações futuras. Às vezes é chato escrever teste, mas depois vale a pena. Eu acho que tem uma coisa também do teste como ferramenta de design. Assim. Quando você escreve o teste, você está bolando como você vai. Você está desenhando o produto. Eu acho que você vai criar uma classe, se você pensar nele como ferramenta de design, você deixa de achar ele chato, assim, você fala, exatamente, eu estou planejando. Agora sim, cara, para você escrever os testes, você também precisa entender o que você está fazendo, cara. Isso. Uma coisa assim. Então, é esse momento de parar para pensar no que eu vou fazer. Exatamente. Eu ia ter alguns códigos, foi legal que a gente fez o Dojo, que a gente viu bastante. Eu tinha um código simples que eu coloquei aqui, só padrão mesmo do Python. Deixa eu pegar aqui coisas que vocês não estavam vendo. Você é coisa de programador. Tem várias bibliotecas em Python que você pode trabalhar com teste, né? Acho que a mais usada é Unit Test mesmo, que a gente acabou de usar no Dojo.
Tem um aqui que eu tô bem coerente, assim, que eu tenho acho que um adesivo do PyTest aqui e não estou usando ele no exemplo, mas... Posso Pode. complementar? O unit test ele é curtinho do Python, ele já vem com a própria linguagem, então você não precisa instalar nada. No caso do PyTest é uma biblioteca que você precisa instalar. Sim, o unit test já vem, é só você usar. Legal, só isso. Não, mas ao mesmo tempo, assim, o PyTest ele é mais pythonico, né? Até o próprio nome diz, assim. Você tem as vantagens, né, dessas outras bibliotecas. Porque o Unit Test ele tem toda a cara de Java, assim, porque ele é um poste ele é um X-Unit. do Java. Mas desculpa, pode ir. É bom essas colocações que, por exemplo, eu uso o Unit Test há muito tempo e não sabia que era um poste de Java. Legal. Então, assim, eu fiz alguns exemplos de teste aqui. Então, a gente define essa classe de testes aqui, né, e para que a gente ele tem uma máquina que roda os testes, então cada método desse aqui vai ser um teste que você vai rodar, um teste unitário. E aí, por questões de padrão, você tem que começar com esse prefixo teste aqui, para ele poder identificar o método. E aí depois, por questões usuais, você vai lá e coloca o nome do teste específico que você está querendo verificar. Dentro desse primeiro método aqui que eu estou vendo, o teste upper, primeiro você chama uma assert equal, que é uma função que pertence a essa biblioteca unit test, né? E você chama esse self aqui na frente porque você está dentro da classe ali do objeto, né? Você tem uma nova instância de execução de um teste. E esse assert equal basicamente está pegando essa string, né? Pega uma string com todas as letras minúsculas e está chamando esse método aqui, que é um método padrão também da default da linguagem str, né, de string do Python também, que já vem junto com a linguagem, que pega qualquer string e joga todos os caracteres dela para maiúsculo. E aí eu estou testando o resultado com a string que eu passei maiúsculo, né? Porque tem algumas questões assim, você poderia, por exemplo, usar aqui um assert true em vez do assert equal, e aí você simplesmente colocaria, você podia ter uma construção desse tipo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Como é que você fez isso? O Ctrl C, Ctrl V, ele pega ali e joga na embaixo. Você poderia ter uma coisa dessa aqui, só que em vez de um equal aqui você poderia botar um true, né? Qual a diferença dessas duas funções aqui, né, que você pode fazer? Por quê? O assert equal, você passa dois argumentos para essa função. Esse aqui seria o primeiro argumento e depois a string toda maiúscula. E ele vai comparar os dois elementos e ver se são iguais. E esse aqui ele simplesmente vai pegar uma expressão lógica, né, uma expressão lógica da linguagem. Aqui no caso tem um sinal de comparação, então estou comparando dois elementos e ele vai retornar true ou false. Nesse caso aqui eu estou esperando true, né? O nome da função é assert true. Da mesma forma tem um assert false. Por que eu gosto do assert equals? Ou assert equal nesse caso aqui? Porque ele te dá uma mensagem, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse ali, eu posso até brincar depois na execução do teste, colocar um minúsculo ali, ele já vai falar o que ele esperava e o que veio, então isso já ajuda bastante. No assert true eu consigo fazer isso, só que o programador vai ter que pensar em como escrever uma mensagem, que eu posso colocar um segundo argumento aqui, passando uma mensagem de erro. Então eu consigo fazer isso. Para evitar a interpretação do problema do programador, eu prefiro usar um assert equal logo que ele já trata os parâmetros e consegue dizer pra gente o que está errado, né? Então eu acho que no caso de comparar dois elementos, eu sempre acho uma boa você usar um assert equal para esse caso aqui. Aqui a gente tem um segundo teste que utiliza esse método aqui do string de Python também, que verifica se é maiúscula a string, né? Nesse caso aqui, esse primeiro teste a gente espera que ele passe, e o segundo que retorne true, né? Que é tudo maiúsculo, aqui que retorne false, porque a gente tem dois caracteres aqui que são minúsculos. Eu acho que se eu der um Ctrl B aqui eu consigo rodar esses testes. Ele quebrou em alguma coisa. O número era de como você poder evitar. Tá, esse aqui foi o teste que eu criei.
É isso, is even, você está procurando, é par, 11, e não é, você está esperando exatamente. Aí ele está retornando falso, porque eu tinha colocado esse teste para falhar, mas vamos fazer tudo passar agora. Assim espera. Aí beleza. Então eu dei um Ctrl B aqui no Sublime, ele já interpreta o código Python, né? Então essa interface de saída ele dá o número de testes que você executou, nesse caso aqui foram 4, né? E o tempo de execução desse teste e uma mensagem de OK aqui. Por exemplo, eu fiz esse teste aqui quebrar, né? Estou querendo verificar se o número é par e quando eu passei 11 a gente consegue ver a interface dele para retornar um erro aqui, né? Então ele dá a nossa árvore de execução aqui e a gente tem um exemplo aqui do assert true com aquele segundo parâmetro de mensagem que eu expliquei, né? Você consegue passar, então ele fala, ó, esse número é ímpar, né? Ele tá informando aqui. Isso aqui às vezes é muito útil. Nesse caso aqui é um caso que a gente vai ter que fugir do assert equals, você não tem dois elementos, você está querendo o resultado, né? Você está querendo saber o comportamento de um número, se ele é ímpar ou é par, então nesse caso você vai ter que tratar. E em cima disso a gente pode fazer várias construções, né, de teste, verificar objetos iteráveis como lista, comparar, então a gente tem uma flexibilidade bastante larga nesse ponto. A gente tem um outro exemplo de teste aqui que é o split, né? Esse método split também ele pega uma string e quebra ela em tokens, né? Então esse hello hoje aqui vai ser jogado dentro de... Isso aqui é muito legal do Python, né? Eu lembro que uma vez eu tive que implementar uma coisa parecida com isso, que eu estava fazendo um Dijkstra lá para calcular os menores caminhos nas cidades do Brasil, com as estradas, e aí tinha um arquivo CSV, e aí eu lia desse CSV, cara, para quebrar isso em C lá nos tokens, tive que reinventar a roda todinha. Se tivesse feito em Python aqui, eu tinha feito em 2 linhas tudo e estava bem interessante. O bom do Python, assim, já é legal escrever teste em qualquer linguagem, né, facilita bastante. E o bom do Python é que como você tem essas estruturas de dados que funcionam com esse açúcar sintático, né, que eles chamam da linguagem, que já te traz o que interessa para você ali, numa camada mais de alto nível, a coisa fica muito mais explícita ainda, é uma coisa impressionante. E é por isso que empresas grandes, mesmo quando você vai desenvolver um projeto grande, às vezes de embarcado, às vezes tem que ser C++, porque tem toda uma infraestrutura de engine em cima daquilo, o pessoal hoje está tendendo a escolher um ambiente de teste em Python porque realmente facilita muito, né? E muitas vezes vem uma galera trabalhar com teste e tal, que às vezes era até de outra área, já é um caminho de entrada para o cara iniciar uma carreira de desenvolvedor, então as coisas funcionam de uma maneira bem simples, né? E o cara, quando estiver escrevendo teste, ele tem que buscar essa simplicidade também. Bom, com relação a ambiente de teste, eu acho que basicamente simples é isso que eu ia mostrar, acho que a gente tem alguma coisa para continuar aqui. Que não capturou. Dublês de teste, né? Então a gente tem alguns cenários de dublês de teste, né? Que são bem importantes para você sanar dependências às vezes que você tem e tal. Então a gente tem uns tipos de dublês, né? A gente tem implementação dummy, que é somente para preencher argumentos e implementações vazias, né? Por exemplo, às vezes você tem um sistema e está montando uma infraestrutura de teste. E às vezes tem lá você tem dentro, muita gente faz isso, né? Tem uma lib lá para MySQL. E aí no seu ambiente de teste você vai usar uma SQLite lá e vai só popular e não vai persistir nada. Só que tem muita dependência amarrada ali, ele vai chamar a instância do MySQL e você vai ter que cobrir isso aí. Aí você vai lá, né, geralmente você no ambiente de teste você faz ali meio com a cópia de todo aquele seu ambiente que você tem em desenvolvimento para escrever os testes e rodar em cima daquilo. Com muito cuidado você vai lá e implementa todas as funções vazias. Né? Recebe só os argumentos lá e não faz nada, não retorna nada e finge que funciona para você tentar reproduzir o ambiente. A gente tem as implementações fakes, né?
uma implementação leve de uma dependência, então às vezes algum ambiente gráfico e tal, que eu e o Marco tivemos o prazer de trabalhar junto num projeto de um professor nosso da Unicamp, que, cara, tinha que fazer uma dinâmica molecular, um projeto da área de fármaco, sabe? De que, cara, o Marco mandava rodar a dinâmica, era um processo de horas, assim. Tipo, horas assim não, acho que o nosso levava minutos, que era coisa pequena, né? Mas podia ser de horas, então assim, a gente tinha que de alguma forma tentar simular fazer uma coisa fake para isso, mas que trouxesse um resultado também com acurácia que faria sentido para o problema para a gente continuar. Então a gente não fez isso e para testar as coisas era muito ruim. E às vezes vale a pena você fazer um ambiente fake. Tem que ter muito cuidado com o fake, porque você tem que garantir a veracidade daquela execução ali. Não é tão fácil. Tem uns stubs também que simulam respostas prontas para chamada de código de teste. Então às vezes você chama um método e retorna só para passar e tal. Talvez uma coisa assim que talvez não tenha muita importância no processamento daquele teste. E acho que até os mais usados a galera usa bastante mocks, né? Que a galera, isso aí eu peguei na internet essa frase. Especifica um contrato de imitação com código testado, né? Às vezes você está tentando, vamos dizer assim, imitar alguma classe, então você já coloca instâncias prontas ali, às vezes vai pegar uma base de dados, então já tem um monte de coisa que você já colocou padrão ali só para alimentar e tentar reproduzir. E esse tipo de dublê é bastante importante, cara, porque tipo, eu já trabalhei em um projeto de TV digital, né? E a produção era o que? Você receber um stream da antena e pegar os dados daquela stream ali, ver se tem uma aplicação e decodificar tudo e tal. Pô, mas como é que eu vou testar isso no simulador no computador? Não estou na TV, eu não tenho os sensores da TV, não tem stream rolando, então você tem que burlar as dependências. Então você vai ter que pegar um stream e salvar no formato de vídeo no computador e colocar esse vídeo lá para rodar dentro do seu simulador, fazer o simulador. Então, às vezes fazer um ambiente de teste também dá muito trabalho, né? Eu acho que o que dá mais trabalho no teste é você muitas vezes sanar essas dependências, que a gente chama de dublês. Em Java a gente sana um pouco essas coisas, assim, a gente injeta os dublês usando injeção de dependência com Spring, não sei o que. Em Python como é que é uma implementação? Cara, a galera, eu vou até mostrar um pouquinho depois, não sei se já ouviu falar da biblioteca mock. A gente consegue fazer algumas coisas, assim, eu acho que no Java você já tem uns pacotes que você já sana bastante isso. Eu acho que no Python você tem meio que pegar as coisas e juntar e fazer ali. Acaba que você consegue até de uma maneira bem rápida por conta da simplicidade na qual as coisas são feitas. Você faz metaprogramação inclusive, né? Você pode ir lá. Exatamente. Eu acho que é verdade, no Java você não conseguiu fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar o terminal aqui. No Python você pode reprogramar o igual, assim, na atribuição, né? Você atribui qualquer coisa, então é mais fácil. Um exemplo de fake que é muito usado para quem desenvolve web, quando a gente quer fazer algum teste que faz alguma requisição, HTTP. Para a gente não depender de ter que ir na internet para rodar os testes e tal, depender da resposta, tempo de resposta. Para ser mais rápido, a gente cria um fake da resposta. A gente modela a estrutura de dados da resposta que viria, dependendo da biblioteca que a gente fosse usar para fazer a requisição, e aí usa isso como fake. Eu acho que não vai dar problema isso aqui. Beleza. Isso aqui, essa biblioteca não está no padrão da linguagem, eu tive que dar um pip install mock. Eu achei bem legal essa biblioteca, nunca usei para nada tipo de produção assim, só brinquei com ela e eu usei bem pouco assim, mas eu achei umas coisas bem interessantes. Deixa eu ver se eu consigo instanciar um objeto mock aqui. Aqui eu tô instanciando, né, um objeto mock para a gente dar uma brincada com ele, para a gente só ver como é que funciona. Se ele me retorna alguma coisa, né? Então aqui eu só retornei ele, né? Esse ambiente que eu estou usando aqui é o IPython, né? Um interpretador Python bem bonitinho aí que ajuda a gente bastante.
tem autocomplete e tal, porque o interpretador Python padrão que geralmente vem nas distribuições dos Linux você não tem essas facilidades. Então ali ele me retorna o ID do mock, né? E aí se eu instanciar vários mocks ele vai me retornar novos objetos com ID diferente, aí ele tem aquele tipo, o tipo do objeto ali é mock. E aí eu tenho algumas funções aqui que a gente consegue brincar, né? Por exemplo, eu posso ter um return value ali que ele chama, e eu posso setar ele para 10, por exemplo. E aí deixa eu ver se eu consigo fazer uma chamada aqui e ele me retorna 10, né? E esse tipo de coisa você consegue trabalhar e reproduzir várias coisinhas. E, por exemplo, deixa eu ver, se eu chamar aquele call ali, ele vai me retornar, por exemplo, o objeto mock já foi chamado, né? Essa pergunta desse método, ele me retorna um true ali. Então eu posso pegar lá um objeto do meu sistema, que às vezes eu quero fazer um mock dele, e aí eu recebo esse cara, seto algumas configurações padrões de comportamento daquele objeto que eu implementei, e a gente consegue brincar nesse sentido. Então você tá um valor default, retorna sempre 10, retorna sempre essa string aqui, e esse tipo de facilidade ajuda o cara bastante, porque no dia a dia é isso que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que fazer algumas coisas ali meio que maquiada, e aí ele já tem tudo isso pronto aqui. E eu acho legal do mock também que você cria as expectativas assim, seu código tinha que chamar esse método aí. Isso, e depois exatamente. você faz um assert desse college aí. Eu acho que será que ele chamou mesmo? Porque ele tinha que Isso, passar aí. Se ele não passou, porque tá errado, né? Cadê? Tem um call. Então ele mostra quantas vezes o método foi chamado. Então deixa eu chamar ele de novo aqui. Ele vai me mostrar quantas vezes foi chamado. Então, cara, é muito legal. Eu fiquei assim, viajando. Assim, é coisa bem simples. Eu sei que tem várias coisas. Ele tem eu acredito que a gente consegue instanciar também Saber se você testou 1000 vezes a mesma coisa, né? Exatamente. Não, às vezes ele tá dando um loop, tá chamando um método lá de 12 vezes e você que eu acho que tem máximo, que ver. Ele tem um objeto quando o código fica muito complexo, né? Você escreveu um Mac. Magic Mock, eu acho que é isso. O mock também. Isso não existe. Né? O mock também. Você fez Mac e não mock. Tá. Aqui, né? Isso. Isso. Ele tem aquele side effect ali, você consegue dar uma Bota uma brincadeira. interrogação aí, ao invés do ponto. Bota uma interrogação aí. Que o Wi-Fi mostra. Aqui? Ao invés do ponto. Não, eu pago o ponto. Aqui. Às vezes ele dá um doctype que explica um pouco. Aí, legal. Isso não sabe não. Pequena mesmo, mas... Não, o que eu vi, cara, uma vez eu vi um cara usando e você consegue fazer alguns iteradores. Por exemplo, você pega uma estrutura de dados de uma lista de 1 a 10 e aí você joga dentro de uma variável dessa de configuração do mock e cada chamada que você faz para ele, ele vai retornando um elemento da lista. Isso pode ser uma tupla, uma lista, bem legal assim, cara. E assim, pelo que eu entendi, tem várias outras bibliotecas para implementação dummy de Python e tal, que eu acho que vale a pena brincar assim, porque, cara, você está num projeto, às vezes a galera, muitas empresas deixam para escrever o teste por último. E às vezes nem dá importância. Aí, às vezes é um cara que está se demandando, escreve o teste aí. Essa é a oportunidade que a gente tem de evangelizar o Python, cara, porque você consegue trazer essa simplicidade e isso traz uma segurança para o gestor. Porque ele vai conseguir ter um controle maior das coisas, porque a coisa funciona de uma maneira muito mais simples. Eu acho que era isso aí que eu tinha para mostrar. Tem uma biblioteca que se chama Model Mongo, que é próprio pro Django. Peraí, deixa eu só... Muito obrigado. Valeu. Dá uma alô aqui. Valeu, Calango. Chama a galera pra Florianópolis. Aí, galera. Não, vou botar aqui. Usando o IPDB.
O que vai acontecer em Florianópolis, Mário? Cara, em Florianópolis vai acontecer coisas muito legais, pessoas empreendedores, desenvolvedores, Python, e a partir daqui eu vou reunidos num único lugar para trocar informação, conhecimento, fazer amizade. É um momento muito especial das nossas vidas que a gente faz muito networking, né? E a gente espera todo mundo lá para poder a gente contribuir para a formação de vocês. Isso aí. Python Brasil 12.